Olá, bem-vindos ao canal da Tec Posto para mais um PodTech. Bem-vindos aqui. Hoje vamos falar com o Cássio, a autoridade em lavagem, não vou dizer só de veículos leves, mas também de veículos pesados, em geral ônibus, Obrigado, caminhões, Renato. muito bem-vindos. E Rodrigo, conhece tudo de gestão de inventário líquido em garagens, tem muitos clientes que têm aí uma infinidade de ônibus urbanos, ônibus de turismo. Eu, Renato Inama, aqui também, um pouco conhecido da parte de garagens, visitei muitas garagens na madrugada. Quem conhece garagens sabe que durante o dia, né, Cássio? É uma rotina, né? Atividade zero, né? À noite. A realidade acontece na madrugada. Nós que já vivemos isso, dá um gostinho de ir lá na madrugada e entender o que é uma operação. 400 ônibus retornando em simultâneo, todos lavando, todos abastecendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos. Não deixem de visitar também a nossa página na internet e as nossas mídias sociais. Vocês são todos muito bem-vindos lá. A gente se aprofunda mais no conteúdo. Aqui a gente vai fazer um bate-papo, porque é muita experiência junto e eu queria ouvir um pouco dos meus amigos. Então, eu vou abrir perguntando sobre lavagem, porque é encantador. Vamos lá. Pouca gente sabe que, por contrato, muitas prefeituras e estados exigem que os ônibus transitem limpos. Sim. E eles são lavados todo dia. Cássio, lava na mão todo dia, 400 ônibus chegam. Qual é o tamanho do exército de lavadores? Temos quantos? São mais de 200 lavadores com vassoura. Conta para nós como é que é na madrugada. Renato, obrigado por estar aqui. Vamos lá. Pensando numa frota não de 200, mas de 600 ônibus. Quantas pessoas deveriam estar envolvidas nessa tarefa? Metade da garagem? Um terço da garagem? Não. Você, com 6 pessoas e máquinas, você faz todo esse serviço. Você lava, você enxágua e entrega os ônibus lavados e limpos. Bom, então calma aí. Então vou dar um passo atrás, porque tem muita gente que não conhece uma garagem por dentro e conhece talvez uma lavagem de um veículo leve nas máquinas, né, de escova automatizadas. Tem também para ônibus, é isso então, Cássio? É exatamente isso, Renato. Tecnologias similares, tá? Ou seja, com segurança, com menor consumo de insumos, água, luz, produtos químicos e máquinas, tá? E o Brasil tem uma característica interessante. Ele é o terceiro maior mercado de ônibus. Bom, interessante. Talvez pelo tamanho do país. Exato. Né? O transporte de passageiros no Brasil ele é basicamente feito por ônibus, né? Então, isso faz com que grande parte das empresas optem em ter sistemas mecanizados para fazer isso, tá? O que mudou nos últimos anos é que hoje você ocupa muito menos espaço, você precisa de uma área muito menor, com menor consumo de água e menor consumo de energia para poder fazer a mesma tarefa que você sempre fez com máquinas, né? Então, as máquinas mais modernas, elas ocupam menos espaço, consomem menos água, consomem menos químicos e entregam os ônibus mais limpos mais rapidamente. E, Cássio, me diz uma coisa. A gente estava aqui no começo dessa conversa falando sobre mega garagens, aquele cenário frenético, mas digamos que eu tenha uma garagem de turismo. A partir de quantos ônibus eu já estou habilitado a ter uma lavagem automatizada? Parar de trabalhar com o vassourão e o balde? Olha, Renato, eu te diria que o vassourão e o balde só resolvem os problemas da lateral e da frente. Um ônibus de fretamento, as pessoas vão olhar o teto. Uhum. E você não tem como lavar um teto manualmente. Esse é o primeiro ponto. Sim. Tá? Segundo ponto, quando você faz isso de forma manual, você demanda tempo e energia. Uma pessoa, uma equipe que comece a lavar 2 ônibus, vai lavar bem na primeira hora, vai lavar bem na segunda hora. Mas não vai lavar o restante do dia, porque é um trabalho estafante e de segurança, né? Eu te diria, a partir de 15 ônibus, o 16º eu já pensaria em ter uma máquina. Olha, é bacana te ouvir, porque
provavelmente quem tem só 10 ônibus está lavando hoje num terceirizado, provavelmente leva em alguém que tem uma máquina. Sim. Mas nem todo mundo sabe que ela já se paga. A partir de 15 ônibus, você já tem um retorno de investimento. Com certeza, porque você se safa de 2 problemas. Tempo, você vai lavar o ônibus em 3 minutos, você na mão não vai fazer isso nunca. E mão de obra. Você, com a mesma pessoa que te cuida do abastecimento, você vai poder fazer toda essa lavagem para 15, 20, 30 ônibus. Então, você imagina o ganho de escala que você tem. Bom, interessante ouvir isso. A gente está falando sobre operação de garagem de ônibus, ela engloba várias partes, né? E lavagem é um dos pilares, né? A parte estética. Eu fico feliz de saber que hoje a tecnologia esteja disponível para frotas menores. A gente é acostumado com aquelas grandes frotas que realmente fica inviável você fazer uma lavagem manual. Claro, claro. Mas eu tenho uma curiosidade, eu vou aproveitar para perguntar ao Rodrigo. E o abastecimento? Porque é um segundo desafio, né? São centenas de ônibus retornando. Como é que o empresário pode fazer a gestão de abastecimento, principalmente relacionado ao controle de quanto combustível ele tem num tanque? Por exemplo, eu tenho um tanque de 100 mil litros, mas eu só tenho 1.000 litros para aquela noite. Como é que é isso? Pois é, né, Renato? Você vê que hoje a gente já tem tecnologia justamente para você fazer uma gestão muito eficiente do que ele tem de produto armazenado ali, que é o combustível, né? Já tivemos juntos, inclusive em garagem na madrugada, onde já se viu que começou das 10h30 da noite, né? Começa a chegar a 50 ônibus de uma vez, mais 100 ônibus, e daqui a pouco, meia-noite e meia, tá toda a frota, né, ali fazendo aquela fila do abastecimento, e que, assim, naquele momento, ele não pode correr o risco de acabar o produto dele. Né? Então, normalmente, tá? O empresário, o que ele vai ter? Ele vai ter uma solução ali, tá certo? Que vai garantir que ele tenha o total controle e eficiência do estoque, né? E, obviamente, ele vai estar atento ali, porque, assim, ele tem, hipoteticamente falando ali, um tanque ali de 100 mil litros de armazenamento, quando chega ali em 60 mil, ele já tem que estar completando em 40, porque ele não pode correr o risco, tá? De deixar de abastecer o veículo, né? Por mais que independente, a linha, o trajeto do ônibus, ele possa gastar menos óleo diesel, tá certo? O ônibus chegando ali, ele vai completar o tanque, querendo ou não. Bom, que interessante ouvir isso. Você falou de óleo diesel, já veio na minha cabeça a pergunta que é característica da situação do diesel no Brasil, o biocombustível. Você tem uma frota de ônibus e você tem que abastecer. Como é que está hoje? Até que posto tem tecnologia para filtragem de volumes grandes de diesel nessas garagens? Como é que o empresário da garagem está lidando com o desafio que é a formação de água no combustível brasileiro, as impurezas que se arrastam? Agora a concentração de biodiesel no diesel subiu para 14%. O empresário que tem uma frota de 400 ônibus, ele tem tecnologia, ele encontra na Tecposto tecnologia para entregar para os seus ônibus um diesel de qualidade? O que você pode falar para nós sobre isso? Renato, sem dúvida. Hoje a gente tem tecnologia e solução para fazer toda a filtragem desse produto justamente no momento do abastecimento, tá? Que é o melhor dos mundos, tá certo? Eu estou filtrando, eu estou garantindo que eu estou colocando um combustível ali sem nenhum residual de água, o mínimo de partícula possível para que esse meu ônibus não corra o risco de ficar no meio do caminho, tá? Uhum. Pior do que faltar o combustível, tá? É ficar no meio do caminho por uma questão do óleo não ter sido filtrado da forma correta. Bom, tá? É legal te ouvir porque a gente está acostumado com veículos a diesel no Brasil, talvez nos postos que atendem veículos leves a diesel já haja uma preocupação com o diesel, a qualidade do diesel, mas realmente numa garagem você tem duas preocupações. Eu acho que não só a parte de gestão ou uma pane no meio do caminho, sim, mas
custo de manutenção desses veículos. Então, você multiplica. Uma coisa é o Cássio que tem um Jeep a diesel, perfeito, ele dá manutenção, aquilo lá é um hobby. Mas se ele tivesse 600 Jeeps a diesel, aí eu acredito que ele ia estar fazendo conta e verificando quanto que está gastando de bico injetor, de elemento filtrante dos veículos. Rodrigo, então, se a gente olhar para uma garagem hoje, até que posto, na parte de operações, ela consegue atender tanto a parte de abastecimento quanto de lavagem? Sim, sim. Hoje a gente tem a solução para toda essa operação. Para toda a operação. Hoje o empresário de uma garagem, ele precisa de uma máquina de lavar um ônibus, nós temos. Né? Ele precisa de um sistema de filtragem, nós temos. Ele precisa de um sistema de gestão e controle de estoque, nós também temos. Bom, isso é bom saber porque, de novo, o alcance que a gente tem através dos canais, né, das nossas mídias sociais, ele vai além do que a gente imagina e você tem realidades distintas em cada região do Brasil. Então, você tem, por exemplo, uma situação muito bem resolvida nas grandes metrópoles, mas provavelmente você tem desafios ainda em aberto em regiões mais distantes. Então, convido a todos a entrar na nossa página na TecPosto para verificar o que mais a gente tem de equipamentos para o cenário de garagens de abastecimento de veículos pesados. E isso também se estende à parte de caminhões, né, Rodrigo? Porque a gente está falando aqui em ônibus, mas abastecimento também tem para caminhões, transportadora, fazenda, né? Tem tudo. Assim, onde tem um posto de abastecimento, tá certo? Existem essas possibilidades. Agora eu vou fazer uma pergunta que o Cássio costuma fugir dessa pergunta sempre, mas eu vou fazer ela aqui para todos. E caminhão? A gente pode lavar caminhão, Cássio? Porque tem também a frota de caminhões, né? Esse é um outro paradigma. Conte-me. Lavagem de caminhão hoje, com a tecnologia disponível, é que nem lavar um carro, é que nem lavar um ônibus. Perfeito. Tá? A gente dispõe hoje de condições de lavar externamente um caminhão, de lavar internamente um baú, tudo isso de forma automática, segura, sempre naquela linha de baixo consumo de água, baixo consumo de energia elétrica, baixo consumo de insumos. Eu te diria o seguinte, Renato. Lavar um caminhão de 32 metros e lavar um carro de 6 metros é a mesma coisa para nós hoje. Bom, que boa notícia. Eu fico feliz em ouvir. Eu sei que em caminhões você tem formatos distintos, sim, você tem algum tipo de desafio quando você tem tantos distintos formatos, mas eu conheço o portfólio que o amigo está liderando e a lavagem para caminhão também existe. Né? Exato. E pense no seguinte, quando você tem uma garagem de caminhão, esse cenário da dificuldade é minimizado. Por quê? Porque você vai estudar uma solução técnica para aqueles modelos de frota que ele tem. Eu tenho um caminhão de lixo, dá para lavar? Dá. Eu tenho um caminhão betoneira, dá para lavar? Dá para lavar. Eu tenho um caminhão baú, tranquilo. Eu tenho caminhões cegonha, dá para lavar? Dá para lavar. Evidente que cada caminhão requer um tipo de equipamento. Perfeito. E um tipo de utilização, mas o cenário é idêntico. Bom, legal. De novo, veículos, né? Uma outra brincadeira que eu costumo fazer, a gente tem clientes preocupados com a chegada dos veículos elétricos e a nossa empresa atende muito o mercado de postos revendedores de combustíveis, sim, não só os postos de abastecimento, né, de combustíveis, mas há uma preocupação com a chegada dos carros elétricos. Eu não diria que é uma preocupação, é uma certeza, né? Você vai encontrar um combustível mais inteligente, mais limpo no futuro. Se vai ser eletricidade, se vai ser o hidrogênio, o futuro vai definir. Mas que vai deixar de ser o combustível fóssil, isso sim. Agora, lavar vai ter que seguir lavando, Vai né? ter que lavar. E pense no seguinte, Renato. Se nosso assunto é ônibus, sim, ou caminhão, os caminhões vão ser autônomos. Perfeito. Ou seja, independente deles serem autônomos, eles vão continuar se sujando. Exato. E vão precisar de máquinas inteligentes para poder lavá-los. Os ônibus elétricos, a mesma coisa. Você imagine o patrimônio que você tem que investir para ter uma frota de ônibus elétrico. Concordo contigo. E aí você vai manter essa frota suja? Não.
Você usa máquinas, mecaniza o seu processo e garante que aquele seu patrimônio perdure mais tempo. Bom, excelente ouvir isso. Fico feliz que o mercado tenha uma oportunidade em equipamentos, um enxoval de equipamentos que atenda a todos os cenários. Antes de encerrar essa conversa, eu recebi uma consulta de um cliente esses dias, Rodrigo. Ele estava preocupado porque não conseguia fazer um recebimento do diesel na sua garagem. Sempre que ele comprava 20 mil litros, depois quando verificava, ele não tinha abastecido os 20 mil litros na sua frota. Faltavam 1.000 litros, faltavam 200 litros. Existe tecnologia hoje para um empresário que consome combustível verificar quanto ele recebeu de combustível na garagem dele? Sim, hoje tem. A gente tem hoje soluções aí que conseguem medir um tanque aéreo com capacidade de 15 mil litros, temos. Um tanque subterrâneo com capacidade de 15 mil litros, temos. Eu tenho um tanque de 110 mil litros, 150 mil litros. Temos soluções para fazer todo esse controle desse estoque do empresário. E aí, lógico, consigo ver isso à distância? Sim, consegue ver isso à distância, através de uma plataforma web, né? Inclusive, até a gente consegue programar determinados alarmes, tá? Por exemplo, eu tenho um tanque de 100 mil litros e quando chega em 45 mil litros, eu consigo programar um disparo de um e-mail para mim, porque se eu comprar mais 50 mil litros, eu sei que demora 24 horas para eu receber esse produto aqui. Ou seja, me ajuda a ter uma gestão mais eficiente e que não me deixe faltar combustível. Bom, então só entrar lá na nossa página e dar uma olhadinha no portfólio. Sem sombra de dúvida. Eu fico contente. Eu vou agradecer aqui o bate-papo com os amigos. Eu confesso que eu tô com saudade de ir em garagem na madrugada. Uma loucura pessoal, provavelmente, né? Porque Vambora, quem é que tem vambora. saudade de ir numa operação de garagem na só madrugada? agendar. Mas a energia daquilo, só quem viveu sabe. A infraestrutura, a operação de guerra, que é Sim. essa operação na madrugada. Uma verdadeira loucura. Uma verdadeira loucura. Cássio, obrigado. Prazer em estar aqui. Até a próxima. E Rodrigo, Valeu, muito obrigado. Renato. Obrigado. Vamos para a próxima. Agradeço Um a todos. abraço, pessoal. Valeu.